Bom, pessoal, agora o próximo grupo de substâncias aí são os chamados ácidos nucleicos, né? Temos o DNA e o RNA, ADN em português, ARN. Por quê? O nome dessa substância é ácido desoxirribonucleico, tá? E o RNA é ácido ribonucleico, tudo bem? Eles foram descritos em 1953 por esses dois cientistas aqui, ó, chamado Watson e Crick, né? Mas com a ajuda indireta de uma mulher que é a Rosalind Franklin, né? E ele tem um formato de dupla hélice, né? Isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, tá? É como se fosse uma escadinha em espiral, tá? É isso que a gente vai ver. A estrutura da molécula, como que ela é feita, tá? Mas a gente vai falar bastante de DNA durante o nosso curso, principalmente quando a gente falar de código genético, síntese proteica. Bom, vamos lá. Turminha, é, quem, quem descreveu foi esse Francis Crick e James Watson, né? Watson e Crick, eles ganharam o prêmio Nobel em 62, eles escreveram em 53, mas sem essa mulher aqui, a Rosalind Franklin, eles não teriam conseguido, tá? A Rosalind, ela era química, ela trabalhava com uma foto de raio-x por cristalografia. E ela trabalhava já com esse ácido desoxirribonucleico. Naquela época, ninguém sabia se era uma dupla hélice ou uma tripla hélice, tá? E aí, esse Maurice Wilkins, esse cara aqui, ó, ele trabalhava com a Rosalind, mas eles se odiavam. Ele foi na calada da noite, pegou lá na gaveta dela essa foto aqui, ó, que eu estou circulando com o cursor. E aí entregou para esses dois, que eram amiguinhos dele, eram os parça dele. E aí o que aconteceu? Eles descobriram pela foto que na realidade era uma dupla hélice. É como se você estivesse vendo uma escada em espiral por cima, tá? Aí eles descreveram a molécula. Só que a Rosalind morreu com 36 anos. E eles não citaram ela, não agradeceram nada, nunca foi citada. E hoje, como biólogo, a gente tem a obrigação de salientar a importância dela para que esses dois aqui, ó, tivesse descrito aí a estrutura do DNA. Isso foi em 53. Olha só, nós estamos praticamente há 70 e poucos anos e olha quantas coisas a gente já faz manipulando o DNA, né? Por exemplo, nós criamos plantas e animais que não existem na natureza, né? São os transgênicos. Então a gente já tem muita coisa aí descoberta, mas ainda precisa de muita coisa para ser descoberta, tá? Tem muitos prêmios Nobel aí na fila, tá bom? Vamos lá? Vamos falar do DNA? Bom, o DNA ou o RNA, eles são polímeros, né? O que é um polímero? Uma molécula, né, grande, razoavelmente grande, quimicamente falando, feito de moléculas menores, são chamados de monômeros, tá? Qual é o monômero de um DNA? O monômero de um DNA é uma substância chamada nucleotídeo. Aqui, ó, estou circulando. O nucleotídeo ele vai ter o ácido fosfórico, por isso que é um ácido orgânico, né? Vai ter um açúcar, né? Um glicídio, no caso é uma pentose. Se for um RNA é a ribose, se for um DNA é desoxirribose. E aqui eu tenho uma base nitrogenada, que pode ser adenina, né? Vamos vê-las aqui, ó. Nós podemos ter adenina e a guanina, que tem esses dois anéis carbônicos aqui, ó. Então elas são chamadas de bases púricas, que vai se ligar a uma base pirimídica, tá? Que pode ser uma citosina, uma timina ou uma uracilo, que tem só um anel carbônico aqui, tá? Qual é a ligação? Adenina tem afinidade com timina, se for no DNA, e se for um RNA, tem a uracilo. Então, olha só, no RNA eu não tenho timina, tá? Ela é trocada pela uracilo. E no DNA eu não tenho uracilo, eu vou ter a timina se ligando com a adenina. Então a adenina se liga com a timina do DNA e se for um RNA se liga com a uracilo, beleza? E a citosina e a guanina são as que se ligam aí sempre, tanto no DNA como no RNA, tá? Eu tenho os glicídios, que é a ribose, a desoxirribose. Se for um RNA, tem a ribose. Se for um DNA, tem a desoxirribose. E o ácido fosfórico, tá? Então, os nucleotídeos, pessoal, eles são feitos de um fosfato, né, o ácido fosfórico,
um glicídio, que é uma pentose, né? Carbono, são 5 aí na estrutura. E aqui, ó, uma base nitrogenada. Pode ser adenina, timina, citosina, guanina e a uracila, tá? São 5 aí. Logicamente, se como isso aqui é uma ribose, eu não teria aqui uma timina, tá? A ribose não se liga à timina, tá? Como é que é feita a estrutura da molécula? É desse jeito, ó, pessoal. Eu vou ter o fósforo e o açúcar se ligando aqui, ó, do lado externo, a gente chama de ligação fosfodiéster. E aqui eu tenho o quê? No meio, as ligações entre a adenina, timina, citosina e guanina, tá? Com um detalhe, entre a citosina e guanina eu tenho 3 ligações de hidrogênio, como tá para perceber aqui, ó, tá? E entre adenina e timina eu tenho somente 2, como aqui, ó, tá mostrando. Ligações do quê? Ligações de hidrogênio, tá? Então são pontes de hidrogênio que se formam aqui no meio, tá? E aqui é a ligação fosfodiéster, que é o fosfato com os glicídios, tá? Só que tem um detalhe aqui, ó, tá? Dá uma olhada aqui, pessoal, como é que tá essa estrutura aqui, ó, fosfodiéster. E olha o açúcar aqui do outro lado, na chamada fita complementar, isso parece que está de ponta cabeça, né? É que tem uma lógica isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos contar os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É uma pentose. Tem 5 carbonos, né? Esta molécula de carbono aqui, ó, sempre vai, que a gente chama de primeira, sempre vai estar ligada à base. Então tá aqui, ó, primeira ligada à base, ó, tá aqui, ó. Acompanha o cursor. Aí tem a segunda e a terceira, quarta e a quinta aqui, ó. O fosfato, ou ele se liga ao quinto aqui, ó, tá? Aqui, ó, olha aqui, ó, ao quinto ou ao terceiro. 5, aqui é o terceiro. 5 ao terceiro. 5, 3, 5, 3. A gente fala que essa sequência é 5 linhas, 3 linhas aqui, ó. Essa fita. Então, se for ler no sentido 5 linhas, 3 linhas, a gente vai ter timina, guanina, citosina e adenina. Por quê? É feito uma leitura linear dessa sequência de bases, tá? A fita complementar ela vai estar invertida, ó. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Isso quer dizer o quê? Eu vou ter aqui o sentido 5 linhas, 3 linhas invertido, tá? E aí é lógico que o primeiro sempre é a base, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto carbono aqui. Eu vou voltar a falar desse sentido 5 linhas, 3 linhas quando a gente falar de replicação do DNA e da transcrição do material genético na síntese proteica. Tá ok? Hoje é bom que a gente saiba que existe uma sequência lógica na hora da leitura e se dá pela ligação fosfodiéster do fosfato aos carbonos aqui, ó, das pentoses, tá? Então ele vai estar ou ao quinto ou ao terceiro, ou ao quinto ou ao terceiro, ou ao quinto ou ao terceiro, ok? E essa é a escalinha da vida. Então, entre timina e adenina tem 2 ligações de hidrogênio, né, 2 pontes que a gente fala, né, em biologia. E entre citosina e guanina tem 3 pontos de hidrogênio. Uma base púrica tem 2 anéis carbônicos, que é adenina e guanina. E citosina e timina tem um anel que são as pirimídicas. Então, uma púrica se liga a uma pirimídica. Uma púrica a uma pirimídica. Uma púrica a uma pirimídica. E por aí vai. A sequência nos dá o código genético que a gente vai estudar lá na síntese proteica. Legal? Esse é o nosso DNAzinho, pessoal. Então ele tem lá a sua forma condensada, descondensada, né? A gente só visualiza o DNA quando ele está na forma condensada ao microscópio. E isso só vai acontecer e vai ficar na forma de cromossomo quando ele tiver a divisão celular acontecendo, né? Ou mitose ou meiose. Legal? Bueno, e os RNAs? Bom, a diferença é que o ácido ribonucleico, né, ele vai ter a ribose e não tem a timina, tá? Ele tem a uracila se ligando. Esses 3 aqui, ó, que a gente vai voltar a falar na síntese proteica, eles são chamados de RNAs transcricionais. Por quê? É o DNA que vai transcrever em proteínas as suas informações. O ribossômico ele é estrutural e vai formar o ribossomo, tá? O transportador vai transportar aminoácidos até o ribossomo e o mensageiro
que nasce no DNA, na transcrição, e leva, né, até o citoplasma essa informação para que o ribossomo possa sintetizar uma proteína. Então, os RNAs, pessoal, eles não são lineares. Olha esse slide que legal. Esse aqui é o transportador, é uma visão com microscopia avançada, né? Computador dá uma colorida, tá? Mas ele tem esse formato aqui, ó. Esse é o transportador. De um lado ele vai ter um anticódon, do outro ele vai ter aqui uma trinca que vai se ligar ao aminoácido. Ele transporta aminoácidos. Para onde? Para o ribossomo, que está em verde aqui, ó, pessoal. Isso aqui está representando o ribossomo. Olha como ele é na realidade. Esse enovelado aqui que vocês estão vendo é RNA associado à proteína. Legal? E esse linear aqui, ó, esse sim é o mensageiro. Então, na hora da síntese proteica, o ribossômico forma ribossomo. Os transportadores transportam os aminoácidos para a síntese acontecer. E o mensageiro é o que traz a mensagem lá do núcleo, tá? Mas na aula de biotecnologia a gente vai falar desses aqui, ó, chamados de microRNAs. Eles não transcrevem proteínas, mas eles atuam na regulação gênica, que é uma coisa que a gente vai falar bastante esse ano. Como é que a expressão de um gene é regulada, tá? Então eu posso ter um gene que é mais ou menos expressado, e aí é lógico que eu vou ter aí a atuação desses microRNAs. Só para ser uma coisa bem contextualizada, eles descobriram por que pessoas hipertensas são mais propensas a ter complicações com o coronavírus. Eles viram que a expressão de um gene que facilita a replicação viral nos hipertensos e diabéticos ela é a mais expressa. Esse gene, a expressão desse gene é que complica a situação dessas pessoas mais vulneráveis. Pra vocês terem uma ideia, como que a expressão gênica ela é tão importante hoje. Então, na diferenciação celular, na proliferação celular, no metabolismo de obesidade, câncer, nas células, né, do nosso sangue, na maturação delas, nas células tronco, apoptose, que é um suicídio celular que a gente vai estudar, na secreção de insulina e no reconhecimento de insulina nos diabéticos, fatores epigenéticos, né, que a gente também vai estudar esse ano. A gente vai ver tudo isso aqui associado aos chamados microRNAs, tá? Que isso é a coqueluche do momento aí, coqueluche os antigos entendem, né? Ou seja, é o furor no estudo da engenharia genética, né, na biotecnologia, é o reconhecimento desses microRNAs e também como que eles atuam, tá? Então, ó, o nosso DNA ele é feito por uma dupla fita de nucleotídeos, esta aqui, torcida sobre o seu eixo, né? Então, é esse formato aqui, ó, chamado de formato de dupla hélice, descrito em 1953. Eu vou ter aqui no meio as ligações de hidrogênio entre uma púrica e uma pirimídica, né? Uma púrica, guanina, por exemplo, se liga a uma pirimídica citosina, tá? Entre guanina e citosina, 3 ligações de hidrogênio. Entre timina e adenina, 2, tá certo? É isso, pessoal. Essa é a bioquímica, né? Que a gente tem que estudar aí como base, mas não se preocupem muito, porque a gente vai voltar esse ano a falar bastante de lipídio, de proteína, de vitaminas, de DNA e RNA. A gente vai falar bastante no nosso curso, tá ok? Então é isso. Qualquer dúvida a gente vai tirar aí pode deixar aí suas dúvidas que a gente vai tirando, tá bom? Mas são os slides da chamada bioquímica. Pessoal, beijo no coração. Até mais. Abraço.